abençoados com todas as bênçãos. Perceba que hoje já é o nosso melhor dia. Seja bem-vindo todos, um ótimo dia. Hoje que já é o nosso melhor dia. Ontem já foi, já não se pode esperar mais nada do dia de ontem. Amanhã, o nosso dia de amanhã pertence a Deus. Percebo que chegue o dia de amanhã, mas hoje nós estamos aqui. Então hoje é o nosso melhor dia. Deus mesmo tem cuidado de nós. Nós cremos, nós falamos, nós entendemos assim, sentimos assim e vivemos assim, que Deus tem cuidado de nós. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, você que está me assistindo através dessa gravação, aí do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, de qualquer maneira. Meu nome, para você que não me conhece, é Neilton Cardoso. Falando aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa para todo mundo, com essa tecnologia que nos foi dada, não é isso? Falamos aqui sobre o Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui, o que nós tratamos aqui, abençoados, nada mais é do que o Evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo. Deus mesmo revelou a ele o Evangelho da incircuncisão. E o tema de hoje, predestinação versus presciência. Duas expressões usadas por dois apóstolos diferentes. E é a respeito disso que nós vamos aqui estar falando. Participe conosco, compartilhe aí a mensagem, não é isso? Faça um comentário aí sobre o assunto, e diga de onde você está falando, nesse caso, nós sabemos que a palavra está correndo e sendo glorificada. Assim como está fazendo a abençoada Angelina, lá de Cuiabá, abençoada muito especial. Um abraço, abençoada. A sua participação para mim é muito importante, tá bom? Angelina Carvalho. E também, se for possível, se inscreva aí no canal, no nosso canal do YouTube. Temos aqui um canal no YouTube que se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, não estamos ao vivo, nesse momento que você está vendo é uma gravação. Então, mas se inscreva aí no nosso canal, nos ajude aí a fazer a palavra correr e ser glorificada. Daqui a pouco essa mensagem estará lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que já está ao vivo aí, participando conosco. E vamos aqui ao tema. Vamos ao tema. Gálatas capítulo 2, verso 7, que diz assim, ó: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, veja bem, evangelho da incircuncisão, que é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho da graça de Deus, me estava confiado a quem? A Paulo. Isso foi a ele que Deus confiou o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, um outro apóstolo, o evangelho da circuncisão. Dois evangelhos diferentes. Vamos ler aqui também o verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim, em Paulo, com eficácia para com os gentios. Então, abençoados, veja bem, nós lemos aqui Gálatas, capítulo 2, verso 7. A religião, ela defende a ideia, a doutrina, não é isso? Da presciência. Essa é a doutrina que é ensinada na religião. Você que passou lá por muitos anos, talvez você nem saiba disso, eu também não sabia, não entendia dessas coisas, não sabia a diferença de predestinação para presciência, mas a doutrina que é usada pela religião é a presciência quanto à eleição. Quando se trata de ser filho de Deus ou não, você é um filho, você não é, a partir de quando que você passou a ser filho, a doutrina que é usada na religião é a presciência, ou seja, Deus tinha o conhecimento tem o conhecimento do futuro, ele sabia
o que iria acontecer, mas sem interferir, apenas saber. Deus sabia, lá antes do começo de tudo, Deus sabia que hoje a abençoada Angelina seria uma filha dela, então escreveu o nome da Angelina lá no livro da vida, mas não porque ele quisesse, não porque ele tivesse feito alguma coisa, por presciência, ele sabia que a abençoada seria a filha, então escreveu o nome dela lá, assim como todos os filhos. De acordo com a religião, essa é a posição de Deus quanto à eleição dos filhos. Eu aprendia, ensinava, pregava que os filhos de Deus eram escolhidos, eram feitos filhos assim, porque, olha, Deus sabia, mas não se mexia nesse assunto. Você tinha um livre-arbítrio aí para escolher ser filho ou não. Deus já sabia que você iria aceitá-lo antes de tudo acontecer. Isso que se chama presciência. De onde que vem essa doutrina? 1 Pedro, vamos ler aqui, primeira carta de Pedro, onde está aqui? Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo da circuncisão, faça essa separação aí, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E o verso 2, o que ele fala a respeito da eleição desses irmãos? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o apóstolo Pedro ensinou isso, que Deus salvou-nos por eleição, mas no caso na doutrina de presciência, porque Deus já sabia o que ia acontecer, mas não que ele tenha feito alguma coisa para convencer você a aceitá-lo, mas porque ele já sabia. Mas acontece, abençoados, que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, vai mais além dessa interpretação aqui do apóstolo Pedro, vai um pouquinho mais além. Deus não apenas sabia, como disse o apóstolo Pedro, por presciência, Deus apenas não sabia. Escreve que os filhos foram predestinados quanto à eleição. O apóstolo Pedro disse que Deus sabia, mas o apóstolo Paulo, ele diz que os filhos foram predestinados quanto à eleição. E o que é predestinar? É Deus quem determina, quem decide o futuro de antemão. Isso que é predestinação. Deus decidiu o futuro, a eleição, de antemão, antes de você nascer, dando a Deus total soberania. Deus teve total soberania para fazer o que ele fez. Se você hoje é um filho, segundo o Evangelho da Graça de Deus, é porque Deus te predestinou, que Deus te escolheu. Foi da vontade de Deus. Soberania total de Deus. Vamos ler aqui onde está escrito isso, não é isso? É bom ler? Efésios capítulo 1. Vamos começar lendo aqui do verso 3. Diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou, veja bem, abençoados, abençoou com todas as bênçãos, aonde? Espirituais. O assunto aqui é no espírito, o assunto aqui não é segundo a carne, o assunto aqui é no espírito, nos lugares celestiais em Cristo. E o verso 4, como também, ou seja, da mesma maneira que ele nos abençoou, nos elegeu nele. E quando que foi essa eleição? No dia que você aceitou a Jesus? Não, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o verso 5 diz o seguinte, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer de sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho além do apóstolo Pedro. Pedro disse que, Deus, você é filho sim, tudo bem, mas porque Deus sabia que você ia ser filho, então ele te chama de filho. Mas o apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho mais além. Ele disse, não é só que Deus sabia, mas Deus te escolheu, Deus te predestinou para filho.
Olha, agora entenda uma coisa que bem interessante. A predestinação e a presciência são atributos somente de Deus. Somente de Deus, só Deus que tem esse atributo. Gálatas capítulo 2, verso 8, nós lemos aqui, né? O mesmo que agiu com eficácia em Pedro, foi o mesmo que agiu com eficácia em Paulo. Deus, ele é Senhor de tudo, tanto da presciência quanto da predestinação. Deus não tem a presciência. Deus tem, ele sabe, 1 milhão de anos para trás e 1 milhão de anos para frente, para Deus ele tem o mesmo conhecimento. Mas o que aconteceu, o que vai acontecer lá na frente, determinação dele. Não que apenas ele sabia. Não, ele fez acontecer da maneira que ele determinou. Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que o querer, a vontade de acontecer é de Deus, como também o realizar. Ele quis que acontecesse e ele fez realizar. Isso aí é predestinação, é soberania de Deus, da maneira que ele quis. Olha, o que nós sabemos, no que nos foi revelado pelo Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele diz que o mistério que esteve oculto desde os tempos dos séculos, que agora, por ele, por Paulo, foi revelado à igreja. E é isso que nós falamos, é isso que nós pregamos. Então, entenda uma coisa, que escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, que nós aqui acabamos de ler, Paulo, ele fala de dois evangelhos diferentes. O evangelho da circuncisão é totalmente diferente, é oposto ao evangelho da incircuncisão. São dois evangelhos. Para você entender a predestinação e a presciência, você precisa entender que Paulo estava falando de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Primeiro, o evangelho da circuncisão foi o evangelho da lei de Moisés. Veja bem, quando nós falamos circuncisão, estamos falando da lei de Moisés, um pacto de obras, 613 ordenanças, 613, que foi confiado a Pedro explicar aos judeus. Por isso que Paulo fala, assim como Deus operou eficácia em mim, também operou com eficácia em Pedro. Dois evangelhos diferentes. Segundo, o evangelho da incircuncisão, que é o oposto da circuncisão, que é a graça de Deus, é um pacto por fé, não é por obras. O pacto da incircuncisão, que foi confiado a Paulo, é um pacto por fé para todas as nações. O evangelho da circuncisão, que foi confiado a Pedro, foi somente para os judeus. Agora, o evangelho da incircuncisão, que foi confiado a Paulo, foi para todas as nações, que foi confiado a Paulo explicar aos gentios. Por isso que nós falamos que Paulo é o apóstolo, mestre e doutor aos gentios, que foi determinado por Deus. Dois apóstolos diferentes. Paulo, diferente de Pedro. Veja bem, os evangelhos são diferentes, o que eles passam é diferente, que escreveram de maneira diferente, de acordo com o que Deus havia confiado a eles. Pedro, quando escreveu presciência, ele escreveu dessa maneira porque foi isso que Deus confiou a ele, a lei de Moisés. Não era um pacto para o Espírito. Como é que Pedro ia falar que lá antes da fundação do mundo, e lá o assunto lá era espírito, era espiritual, e a Pedro foi confiado um evangelho de obras, de carne? Como é que ele explica isso? Agora, o apóstolo Paulo, que foi confiado o evangelho da graça, o evangelho do Espírito, a esse sim, a esse foi revelado que Deus nos predestinou no Espírito desde antes da fundação do mundo. Por isso que existe essa diferença aí, predestinação, presciência. Paulo fala, olha, é predestinação. Pedro escreveu a sua primeira carta, né? Foi presciência, porque a Pedro é o que ele sabia, era o conhecimento que ele tinha. Mas acontece, abençoados, que a revelação do mistério que estava oculto foi dada ao apóstolo Paulo, não a Pedro. É isso que a religião não entende, não aceita, não prega. Eles pregam o evangelho de Pedro como se fosse para nós hoje gentios. Romanos capítulo 10, verso 4, Pedro não sabia disso aqui, diz que
o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Diz que o pacto que foi confiado a Pedro já teve fim. E Pedro não alcançou, ele não conseguiu alcançar esse entendimento que foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. Na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 2, diz que Paulo se reuniu com Pedro por 15 dias e explicou a ele a revelação que ele tinha recebido do próprio Deus. Mas Pedro não alcançou essa revelação. Por isso que ele escreveu aos nossos irmãos que foram salvos por presciências, que Deus já sabia, não abençoados. É o conhecimento que ele recebeu. A religião hoje em dia, por ensinar o evangelho da circuncisão, porque aonde você for, qualquer religião, não somente os evangélicos, não somente qualquer religião, os católicos, os macumbeiros, os espíritas, todos eles ensinam o evangelho da circuncisão, o evangelho de Pedro, o evangelho de obras. E também acreditam que o homem decide a sua eleição, todos acreditam nisso, sem a escolha prévia de antemão de Deus, por livre-arbítrio. A religião evangélica diz que para quem aceitar a Jesus, se você aceitar Jesus, então a partir de agora, não é isso? Deus já sabia que você ia fazer isso mesmo, não é isso? Então a partir de agora você se tornou um filho. As outras religiões sempre tem alguma coisa que fazer, tanto no catolicismo, tanto lá qualquer uma, tem alguma coisa para fazer. Por quê? Porque eles copiam o evangelho que foi dado ao apóstolo Pedro, que é o evangelho de obras, o evangelho da circuncisão. Você é que decide, você é que escolhe ser um filho dele ou não. Mas não é isso. Deus apenas sabe o destino do homem após essa vida, mas não foi de escolha dele, foi sobre presciência. Deus sabe qual vai ser o seu destino, mas Ele te dá a oportunidade de você escolher. Isso, abençoado, é a doutrina de Pedro. Por ser um pacto de obras, o pacto da circuncisão, a lei de Moisés, era um pacto de obras, 613 obras. Então, o homem pode aceitar ou não, pode fazer ou não o que foi determinado por Deus. Porque é o pacto da lei de Moisés. Agora, predestinação, abençoados, que o apóstolo Paulo disse lá, predestinação é uma doutrina para o Espírito. Para o Espírito. Quando nós falamos aqui, você é o predestinado, estamos falando desse corpo de carne, não estamos falando aqui das nossas obras, estamos falando do Espírito, lá antes da fundação do mundo. O pacto da graça, que foi confiado ao apóstolo Paulo, é um pacto para o Espírito, perfeito no Espírito, sem pecado, salvo para sempre. É uma questão de Espírito, nós estamos falando de obras. Efésios capítulo 2, esse texto aí é maravilhoso. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz que somos salvos pela graça, sem obras, para que ninguém se glorie. Não adianta você querer, eu sou porque, não, você é porque Deus te predestinou, você é porque Deus quis, porque Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo, muito tempo antes de seu papai conhecer a sua mamãe e formar esse corpo aí que você tem. Deus já havia te escolhido. Isso é a predestinação. O pacto é do Espírito, o pacto que defende a presciência é para a carne. Por isso que eles falam, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque é a lei de Moisés que está baseado em carne. Na predestinação, a honra, sabe? Olha que diferença tremenda que eu aprendi. Na predestinação, o pacto, a honra é de Deus, só de Deus. Agora, na presciência, a honra é humana. Eu sou um filho porque eu fiz, e porque eu estou me esforçando. E na predestinação, pessoal, foi Deus que fez tudo. Ele que quis, Ele que escolheu, quem Ele quis, tudo, a honra somente de Deus. Lá em Isaías 42, verso 8, lá o Isaías escreveu, ouviu de Deus, que a minha glória, Deus falando através de Isaías, a minha glória, a minha honra, a outro não darei. A honra é toda de Deus. Isso já lá desde o passado, lá através de Isaías, Deus falando, a honra é só dele. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Deus é o autor
e consumador da fé. A ideia, sabe a ideia? A ideia de fazer o serviço foi Deus. E quem consumou foi o próprio Deus. Não existe aí participação humana, pessoal. Não existe obras nesse negócio aí. O pacto de obras acabou lá na cruz do Calvário e teve fim definitivo quando o próprio Deus derrubou lá o templo lá de obras. Agora é no Espírito. Deus sabia quem iria ser eleito. Com certeza Deus sabia. Porque foi Ele mesmo quem determinou quem seriam os escolhidos. A diferença está aí. E isso é predestinação. Deus apenas não sabia quem iria ser salvo, mas Ele mesmo que escolheu aquele que iria ser salvo. Olha aqui, vamos ler aqui, ó, Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, Romanos capítulo 8, um verso bem conhecido, né? 8, verso 29, diz assim, ó, por quê? Olha bem, como é que Deus sabia e foi Deus mesmo quem escolheu. Porque aos que, falando aqui de salvação, falando aqui da eleição, aos que Dante conheceu, também, falando aqui de Deus, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. Só os predestinados que foram chamados. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Olha, pessoal, eu sei que muita gente torce o nariz, né? Fala mal, não gosta, reclama quando nós falamos que a predestinação não foi para todos. Não, não foi. Porque aqui diz, ó, somente aos que. Se foram aos que conheceu, somente aos que conheceu, somente aqueles que ele chamou. Veja bem, não é isso? Aos que justificou, somente aos que glorificou. Isso é predestinação. Isso que é predestinação. Isso aqui não é presciência, não porque Deus sabia. Não. Ele sabia e Ele mesmo chamou, Ele mesmo conheceu, Ele mesmo justificou e Ele mesmo glorificou. Por ser predestinação. Não apenas ser uma presciência, somente porque Deus sabia, não. Ele fez. Ele sabia e ele fez. O Evangelho não diz que Deus somente conheceu que iria ser salvo. Não. O Evangelho diz que Deus predestinou, que Deus escolheu quem iria se salvar. Eu já fui até maltratado por muita gente aí, até parentes próximos mesmo, porque nós falamos, olha, isso aqui não é para quem quer, isso aqui não funciona assim. Mas veja só o que diz aqui, o que está escrito. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, diz assim, ó, que nos salvou, falando aqui de Deus. Depois você lê aqui o contexto todo. Que nos salvou e chamou. Salvou e chamou. Já aconteceu. Não é que vai acontecer. Olha a termologia aqui do verbo. Salvou no passado, chamou no passado, com uma santa vocação. Uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não segundo o evangelho de Pedro. Não segundo a circuncisão. Não segundo aquilo que eu pudesse fazer. Mas segundo o seu próprio propósito e graça. Segundo a vontade de Deus, o evangelho da graça. Que nos foi dado em Cristo Jesus, quando? Quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei nas águas. Não, antes dos tempos dos séculos, antes abençoados, nos chamou e chamou antes dos tempos eternos. O Espírito, antes de chegar ao corpo de carne, já estava salvo. É isso que é predestinação. Antes de você nascer, antes de você chegar nesse corpo de carne, antes de você ter um CPF, antes de você ter uma identidade, antes de você... Qualquer coisa. No Espírito, esse Espírito que está dentro de você, que é você mesmo, já estava salvo, porque Deus assim o quis. Deus predestinou você para filho, para salvação. Salvação do Espírito não é nada novo. Porque eu estava falando com um parente, né? Parente é um caso sério, né? E ele me falou, vocês agora estão com a doutrina nova, isso é coisa... Abençoado,
salvação do Espírito, predestinação, isso aqui não é nada novo, não. Isso aqui já está desde antes da fundação do mundo. Foi predestinação de Deus antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma doutrina que nós lemos aqui, né? Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4, que diz que antes da fundação do mundo nos predestinou. Então isso não é novo. Como dizia um amigo meu que muito me ensinou, né? Ele fala, você é mais velho do que o vento. Você é mais velho do que o frio. Você é mais velho do que qualquer coisa que exista. Porque Deus te escolheu, te predestinou antes de fazer qualquer coisa. Agora, esse corpo de carne aqui não. Esse aqui está passando aqui dos 60 anos. Não sei quanto tempo você está aqui. A minha mamãe que está aqui já está chegando aos 80. Mas nós que somos espíritos, estamos aqui, muito tempo, abençoado. Porque isso é predestinação. Isso aqui que é predestinação. Tá bom? Olha, se você pensa, veja bem, se você pensa que predestinação é uma doutrina nova, não, porque isso aí é porque o pastor lá da minha igreja, o reverendo lá, o padre, o pai de santo, nunca me falaram disso. Isso é coisa nova, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Então você precisa conhecer o evangelho da incircuncisão. Você precisa conhecer o evangelho. Porque isso aqui não é nada novo não, pessoal. O que nós estamos falando aqui, muito antigo. O problema é que isso aqui estava oculto. Estava oculto, não era conhecido por nós. Mas quando Deus revelou, o apóstolo Paulo escreveu aqui as 14 cartas aqui, e iluminou nosso entendimento, aí passou a claridade, não é isso? Então você precisa conhecer o evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. Porque se você for querer se meter com Pedro, ele vai te falar que isso aqui é presciência. E o Evangelho deixa bem claro, não é presciência, abençoado. É predestinação. Deus quis. Não é que somente Deus sabia. Não, foi vontade dele. Predestinação é vontade de Deus realizada na nossa vida, no nosso espírito. Escolha de Deus. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 9, verso 11. Romanos 9:11 diz assim, porque não tendo eles ainda nascido, falando aqui de dois irmãos gêmeos, não é isso, bem conhecido, Jacó e Esaú, Deus aqui falando, antes mesmo deles nascer, não tendo feito bem ou mal, antes deles nascerem, a história aqui é antes deles nascerem, então não foi a vontade deles. Veja bem, o que aconteceu com esses dois irmãos, esses dois gêmeos que nasceram da mesma barriga, não foi vontade deles. Para que o propósito de Deus, e qual era o propósito de Deus? Como se chama o propósito de Deus? Predestinação. Segundo a eleição, segundo a vontade de Deus, segundo a escolha de Deus, ficasse firme, não desse errado. É a única maneira, abençoado, da salvação, ter dado certo, foi que Deus escolheu. Porque, pensa bem, se dependesse de mim, se dependesse de você, alguém ia se perder, abençoado, alguém ia se perder, se dependesse da vontade do homem. A salvação é 100% garantia, porque foi pensada e executada pelo próprio Deus. Ele determinou, por isso que não existe a menor possibilidade de você se perder. Por quê? Foi determinação de Deus. E diz mais, não por causa das obras. É claro, com certeza, mas por aquele que chama. E quem foi que chamou? Foi o próprio Deus que nos predestinou. Deus não somente sabia que o escolhido seria Jacó, mas também o predestinou para essa finalidade. Não foi assim uma casa, não, vamos ver o que vai acontecer. Deus ficou lá assim, não, vamos ver o que vai acontecer, para ver qual dos dois que vai... Não, nada disso, isso aí está fora do decreto de Deus, está fora da soberania de Deus. Alguém aceitar Jesus está fora da soberania de Deus. Alguém falar não para Deus, fora da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E antes da fundação do mundo, Ele já havia determinado todas as coisas. Já havia escolhido você. Ele apenas não sabia, como diz aí a doutrina da presciência, não porque Deus, não. Claro que Deus sabia. Claro que Ele sabia, abençoado. Porque foi Ele mesmo que escolheu você para filho. Não é porque você, não, porque não. Soberania de Deus. Por isso que nós hoje estamos convictos
Olha, estamos convictos da nossa eleição. Não passa aqui na nossa mente, eu tenho certeza também não passa na sua mente, a menor dúvida que você é um filho. Não passa na sua mente a menor sombra, não existe nenhum questionamento. Será que eu sou? Será que eu não sou? Sabe por quê? Que não é pelas obras de ninguém. Nós somos filhos por predestinação de Deus. Foi Ele que quis, foi Ele que escolheu. Então, abençoados, não existe a menor possibilidade de você não ser um filho, você ficar pensando, será que eu sou, será que eu não sou? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, agora o verso 11, diz assim, ó, nele quem? Em Deus, digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos herança de Deus, havendo sido o quê? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem foi que fez todas as coisas? O próprio Deus, segundo o conselho de sua vontade. Fica alguma dúvida aí que você seja filho de Deus mesmo? E algum questionamento, será que eu sou? Será que eu não sou? Não existe essa possibilidade. Eleição por presciência, como escreveu Pedro, é contra a soberania de Deus. Não diz assim exatamente, porque abre um precedente aí muito perigoso, né, que é colocado aí pela religião. Já que eu posso, então. Não, nada disso. Fomos eleitos, predestinados por Deus, desde antes da fundação do mundo. Essa é a verdade do Evangelho, porque está escrito aqui, tem vários textos, que nós não temos aqui tempo de estar lendo todos, porque são muitos, mas Deus mesmo, o próprio Deus, que nos predestinou para Ele. Essa é a nossa garantia. O penhor, diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13, existe um penhor que foi pago por Ele mesmo. Quando Ele vier sacar o que é dele, que está aqui dentro, nós estamos salvos, porque foi para isso que Ele predestinou, foi para isso que Ele mesmo nos escolheu. Não temos a menor dúvida disso. Presciência não expressa com exatidão a soberania de Deus. Quando alguém diz, não, foi por presciência, isso aí não está expressando 100% a vontade de Deus, porque não foi apenas por presciência, mas foi por predestinação. Deus sabia e Deus escolheu. Deus sabia e Deus predestinou. Não apenas, não, Deus sabia, mas jogou no vento aí, ó, cada um por si, e quem pegar a salvação vai ser salvo, quem não, nada disso, abençoado, nada disso. Foi por predestinação, por escolha de Deus, soberania de Deus, tá bom? O apóstolo Pedro, nós não temos nada contra o apóstolo Pedro, porque muita gente diz, não, porque você não gosta de Pedro? Não. Eu particularmente tenho até uma admiração por ele, pela função, né, pelo serviço que ele fazia lá antes de Jesus chamar ele, que ele era pescador. Eu também venho de uma família de pescadores, meus pais, meus avós, e tenho admiração por ele por isso. Mas quanto ao Evangelho, o apóstolo Pedro, ele falou presciência, porque foi o que ele recebeu, foi o que ele aprendeu, abençoado. Por isso que ele falou presciência. O pacto da lei, por vista, por obra, foi isso que foi ensinado a Pedro. Uma eleição segundo a presciência de Deus. Isso que Pedro ensinou, foi isso que ele aprendeu com Jesus de Nazaré, foi isso que ele aprendeu com a lei de Moisés, foi isso que ele aprendeu com a lei das obras. Era dessa maneira que ele vivia, era dessa maneira que ele se comportava. E na hora de escrever, o que ele ia escrever? Tudo que ele já aprendeu por presciência. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo, ele recebeu um conhecimento superior. Não, olha, Paulo recebeu um conhecimento superior da lei. Que conhecimento foi esse? No Espírito, por fé. Foi esse o conhecimento que ele recebeu. E desde antes da fundação do mundo, onde Deus realizou a eleição definitiva. Não foi assim, que Deus, vamos esperar os séculos passarem, vamos esperar as coisas acontecerem para ver quem que merece. Não. O que Paulo recebeu, segundo a predestinação, segundo a eleição, foi alguma coisa definitiva, resolvida pelo próprio Deus. E isso aí não muda, abençoado. Não adianta que você pode, como dizia minha querida vovó, né? Minha querida vovó, que já voltou para o Senhor há muitos anos, ela falava, meu neto,
quando eu não gostava de alguma coisa, ela falava assim, ah, meu neto, você pode virar pelo avesso que isso não vai mudar. É o que acontece aqui na predestinação. Os teólogos podem inventar coisa, pode fazer o que quiser, mas isso não muda, porque foi um decreto de Deus, predestinação de Deus. Romanos capítulo 9, vamos aqui, já bem aqui, Romanos capítulo 9, volte ao 9, no versículo 14. Olha o que diz aqui. Olha o que diz. Que diremos, pois? Porque, olha só, o que acontece? Alguns teólogos, alguns pastores, alguns doutores, até amigos nossos, assim, parentes nossos, que são bem próximos a nós, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, eles dizem que Deus não seria justo em predestinar somente alguns e não a todos. Por que Deus iria escolher o número 1 e deixar o número 2 de fora? Deus não seria justo em fazer isso. Mas olha aqui, olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 9, verso 14. Que diremos, pois? O que nós vamos dizer a respeito desse questionamento da religião? Há injustiça da parte de Deus? Será que Deus seria injusto, abençoados, escolher o número 1 e deixar o número 2 de fora? Será que Deus seria injusto? De maneira nenhuma, abençoado. De maneira nenhuma. Versículo 15 diz assim, ó. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Diz Deus aqui falando aqui, ó. E o verso 16 diz assim, assim, pois, isto, porque a eleição, a salvação, a predestinação, a escolha para a vida futura, seja lá como você chame, isso não depende de quem quer. Não, porque hoje eu quero, isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Estou correndo, estou na luta, estou não sei o que, fazendo o que eu posso, mas de Deus que se compadece, abençoados. Olha, uma coisa que a religião diz, mas não faz, Deus é soberano. Deus é soberano, abençoado. Ele escolheu você porque Ele quis escolher. E não é justiça da parte de Deus não escolher aquele lá que Ele não quis escolher. Porque se aos que escolheu, nos faz entender que alguns não foram. Não é isso? Então não questione Deus, porque Ele não quis. Porque quem sabe quem é bom, quem sabe quem é mau, é Deus. Porque quando o juiz lá, o profeta, o juiz chegou lá na casa de Jessé, que foi lá procurar lá Davi, procurar o rei, o juiz lá, quando ele viu lá os irmãos lá de Davi, falou, opa, que beleza, é esse aí mesmo. O que foi que Deus falou para lá o juiz? Olha, fica tranquilo que não é pelos seus olhos, porque Deus não vê por fora. Deus vê por dentro, o Espírito que Ele predestinou. Por isso, abençoado, que não há injustiça da parte de Deus. Deus sabe, né? Sabe quem é que está ali. Deus conhece desde antes da fundação do mundo. Não há injustiça. Verso 14, vamos repetir o verso 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus é soberano e abençoado. Louve a Deus, pois Ele nos predestinou. Ele escolheu você para ser filho dele. E dessa posição, abençoado, você nunca vai sair. Porque não foi a questão apenas que ele sabia que você hoje, né, ele apenas não sabia que o abençoado Dino estaria aqui hoje, seria um filho dele. Não é só isso não, ele sabia do Dino, claro que sabia, mas também ele escolheu esse abençoado para hoje ser filho. E o abençoado, não adianta que, olha, você pode correr para onde você quiser, você não vai sair dessa posição, porque foi o Deus que predestinou, não vem das obras. Se alegre com isso, abençoado. Fique feliz com isso. Louve a Deus, pois Ele nos predestinou. Abençoados com todas as bênçãos. Se for possível, compartilhe aí a mensagem para que os abençoados também possam alcançar esse entendimento aí. E mais uma coisa, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Já essa mensagem vai estar lá no canal do YouTube, não é isso? Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua participação, você que esteve ao vivo, aí tenho visto aqui bastante abençoados, para mim é uma honra, para mim me sinto bem feliz, não é isso? Estar dividindo com os santos esse momento, e peço a você que compartilhe a mensagem, e no próximo domingo, com certeza, nós estaremos aqui.
abençoados com todas as bênçãos.